Todos os que desejamos atuar como heróis e não apenas no coro da tragédia do mundo cultural, temos como um dos pontos fundamentais o domínio da língua portuguesa. A gente fala isso sob várias expressões: cogito ergo sum, encontrar a própria voz, encontrar o estilo, formação do imaginário, trivium, enfim, gramática. Todos os que desejamos atuar como heróis, pensamos, esse é um problema fundamental para que a gente haja como líder e não apenas como repetidores da tragédia do universo intelectual em que vivemos, do universo cultural em que vivemos. Eu vou indicar uma pequena obra, mas de grande valor, Regras Práticas para Bem Escrever, do Laudelino Freire. Aqui você vai ter contato com algumas poucas regras gramaticais, poucas e boas, e ele vai certamente dar algumas dicas que você não fazia ideia de que eram possíveis de ser empregadas dessa maneira, né? Entre as quais eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é a seguinte: ainda que, a expressão ainda que, posto que e conquanto podem ser usadas no indicativo ou no subjuntivo. Vejam só o que ele diz. É a regra 52. Nas frases construídas com as expressões ainda que, bem que, posto que, conquanto e outras equivalentes, o verbo da oração subordinada tanto pode estar no subjuntivo como no indicativo. Vou dar os exemplos que o Laudelino Freire disponibiliza para a gente. Ele diz assim: do emprego do verbo no subjuntivo, como se vê neste passo de Vieira, e ainda que pareça matéria de riso, é matéria de toda a tentação. Dispensam-se abonações por ser a forma mais usual. Então, ainda que mais subjuntivo é a forma mais usual. Ainda que pareça, parará, pararê. Ainda que ele seja, tarará, tararê. Então, essa forma é muito usual. Ainda que, posto que, bem que e conquanto são facilmente usadas essas expressões com o subjuntivo. E aí com o verbo no indicativo, como é que ficaria? Ainda que Deus era imenso e invisível. Ah, mas não deveria ser ainda que Deus fosse imenso e invisível? Padre Antônio Vieira prefere dizer ainda que Deus era imenso e invisível. Outro exemplo de Padre Antônio Vieira: posto que o mesmo Espírito desceu sobre todos. Outro exemplo: posto que parece fundado em igualdade, também do Padre Antônio Vieira. E um derradeiro exemplo dado pelo Laudelino Freire: e bem que os acolheu parte dos olhos, de Castilho. Então, ainda que, bem que, posto que, conquanto e outras expressões equivalentes podem ser usadas com o verbo no subjuntivo ou no indicativo. E aí você pode usar esse livreto, esse opúsculo, como também caderno de anotações. E quando você estiver lendo e encontrar outros exemplos de ainda que, posto que e conquanto, você pode ir lá fazer essa anotação. Eu fiz isso. Tem aqui vários exemplos que eu ia encontrando em obras que eu lia, e aí aproveitava e colocava aquele exemplo com ainda que, posto que, conquanto no indicativo ou no subjuntivo. Vejamos aqui alguns exemplos que eu, durante pelos anos que eu já tinha contato com essa obra do Laudelino Freire, eu ia topando alguma obra que dava exemplos adicionais e eu anotava aqui. Exemplo: ainda que as verdades causam ódio, espero que não haveis de ficar mal comigo. Ainda que as verdades causam ódio. Ou seja, as verdades causam ódio, ainda que elas causam. Sermão da quinta dominga da Quaresma. Eu anotei também, até de revés trás aqui: posto que os japões se queixavam de que, sendo Deus
lhes mandasse tão tarde a luz e o conhecimento da sua fé. Padre Antônio Vieira, De Profecia e Inquisição. Eu anotei um outro exemplo. Ainda que se perderam os primeiros trabalhos, ou seja, ainda que, mais indicativo, ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª. Posto que desejáramos nos que se prezam de beber destes rios a sua profundidade, também do Sermão da 60ª. E eu anotei também aqui do Padre Antônio Vieira, do Sermão da Bula da Santa Cruzada, em que ele diz o seguinte: porque, sabe aquela passagem que os anjos passam por Abraão e Abraão dá comida para os anjos, só que anjo não come, em tese, né? Porque não tem corpo. Então o anjo não come, mas parece que os anjos comeram. E aí Padre Antônio Vieira diz isso desta maneira, né? Porque ainda que os homens eram fantásticos, a esmola era verdadeira. E ainda que eles não comeram o que eles deu a Abraão deu para que eles comessem. Ainda que os homens eram fantásticos, eram homens miraculosos, porque não eram verdadeiramente homens, eram anjos. E aí, então, por isso o Padre Antônio Vieira diz: ainda que os homens eram fantásticos, a esmola era verdadeira. E ainda que eles não comeram o que eles deu a Abraão deu para que eles comessem. Tem outro aspecto desse livro aqui que eu acho bastante útil, é que no finalzinho, essa é uma edição que foi organizada, atualizada pelo Antônio Olinto. E no final desse livro, vocês vão ver o seguinte, algo muito útil para todos nós. Há uma lista de 50 livros. A lista é O Problema do Estilo. São 50 livros que são indicados para a gente ler para ganhar estilo. E aí você pode acrescentar, fazer desse livretinho aqui um caderno de anotações, né? E acrescentar outros livros que você considera importantes para você ler e adquirir estilo em língua portuguesa. Além dos 50 aqui indicados, eu acrescentei alguns outros, tipo Gerardo Melo Mourão, acrescentei Gilberto Freire, Câmara Cascudo e outros autores mais que para mim são importantes e que eu quero assimilar para ganhar um estilo. Então, se você quer aprimorar o seu conhecimento de língua portuguesa através de uma obra que não é pesada, que pode guiá-lo por muito tempo, pode servir não apenas como um manual, mas pode servir também como uma fonte inspiradora, sugiro as regras práticas para bem escrever. Para maiores dicas, eu sugiro a vocês inscrever-se no nosso canal e que você também considere se tornar membro, e os membros têm acesso a outros conteúdos mais de língua portuguesa, de literatura em geral, literatura brasileira ou literatura de todos os povos, e também bastante informação sobre filosofia, em especial os conteúdos inéditos que nós postamos regularmente sobre Mário Ferreira dos Santos. Então inscreva-se no canal e considere se tornar membro para ter acesso a muito mais. Um abraço, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.